que são células vivas também. Tá? Então, a gente viu que no colênquima, sustentação hídrica com células vivas. Isso aqui eu já estou dando um spoiler do próximo tecido, que é o esclerênquima. O esclerênquima também é um tecido de sustentação. Só que vai ser uma sustentação bem diferente do colênquima. Qual que é a diferença? O esclerênquima é o seguinte: eu vou ter um espessamento da parede celular, tornando a célula mais rígida. Então, é uma sustentação rígida de tecidos. No esclerênquima, vamos botar aqui então, sustentação rígida. Tá? Eu vou ter no esclerênquima dois tipos de esclerênquima. Dois tipos de células aqui. Eu vou ter as fibras e os esclereídes. Esclereídes ou esclereídeos. Vocês vão encontrar as duas formas estão corretas. Tá? São dois tipos de células diferentes. Quando e onde, como que eu encontro um ou outro? As fibras, geralmente, elas acompanham caules não lenhosos, formando feixes. Então, imagine o seguinte: eu tenho células compridas formando feixes. Elas são compridas e estreitas, são longas essas células, formando feixes. E aí o que elas vão fazendo? Elas vão espessando as suas paredes celulares e se tornando cada vez mais rígidas. Para que isso? Para dar o que a gente chama de sustentação longitudinal. Sustentação em altura. Vou colocar aqui no caso das fibras. Vou colocar do ladinho aqui, é uma observação. Sustentação longitudinal. Dou exemplo. O caule do trigo, ele é rígido ou é frouxinho, maleável? Se tu pegar ele e dobrar ele, ele volta para o normal? Ou ele meio que quebra? Né? Inclusive, se dá um evento de vento muito forte, ou cai granizo em cima, ou tu passa caminhando por cima do trigo, passa com um trator, com uma máquina, tu não estraga ele? Ah, então tá. Então, dá para dizer que o caule dele é relativamente rígido no seu comprimento, porque dentro deste caule eu tenho feixes de fibras para deixar o caule do trigo de pezinho. Veja que eu não tenho lenho, não tenho madeira, mas o caule não tem que ficar de pé igual. Quem que vai dar a sustentação desse caule? São as fibras, porque são células que vão engrossando as suas paredes celulares para tornar ele rígido ao longo do caule, por isso que eu digo longitudinal, no comprimento do caule. Ok até aqui? Muito bem. É muito comum em gramíneas, de uma maneira geral, caules de gramíneas, a gente encontra fibras. Geralmente essas fibras, elas vão dar no entorno dos feixes vasculares. Então aqui, ó, vou ter um monte de feixes de fibras, tornando esses feixes vasculares rígidos. Aí se tu pega lá uma cana, tu pega um milho, tu não enxerga as fibras compridas dessas plantas? Nessas plantas que eu citei, monocotiledôneas, gramíneas, é o conjunto do feixe vascular com uma série de fibras que vai dar sustentação no corpo da planta.
Tá? Então, características são duas aqui das fibras. Elas proporcionam sustentação longitudinal e elas formam feixes. O que são isso? São feixes, são conjuntos de fibras. Tu não vai ter uma fibra sozinha na planta. Tu vai ter uma série de fibras justapostas, uma do ladinho da outra, formando um feixe, um conjunto. Tá? Então, formam feixes. No caso dos esclereídeos, eu tenho duas diferenças aqui, porque serão células solitárias e, além disso, a sustentação é tridimensional. Então, imagine o seguinte, eu tenho lá uma série de células, por exemplo, em uma folha, e essas células são meio frouxinhas e não param bem no lugar. Como é que eu posso fazer para que essas células fiquem paradas no lugar, sem colapsar? Eu posso ter o desenvolvimento de um esclereíde. Aqui assim, aquela célula mais comprida e rígida, e que vai dar uma sustentação para essas células. Tá? Agora, tanto nas fibras quanto nos esclereídeos, o importante é o processo de diferenciação celular. Por quê? Eu vou começar da seguinte maneira. Eu tenho lá uma parede celular, eu tenho o citoplasma, né? O conteúdo interno da célula. Eu tenho um núcleo. Eu tenho o vacuolo e as outras organelas. Aqui eu vou representar nos meus desenhos de diferenciação de uma maneira simplificada só com esses elementos. Parede celular em preto, membrana celular em verde, vacuolo em azul, núcleo em vermelho. Oi? Aí tem escrito sustentação Sustentação é tridimensional, que são células solitárias. Tá? Então, olha só o que acontece. Para essa célula virar uma célula de fibra, aqui eu tenho uma célula padrão, indiferenciada, poderia dizer que é meristema. Ok? Todas as células vão começar do mesmo jeito, mas elas vão se especializando para a sua função. Aqui a função que elas vão se especializar é de sustentação rígida, tanto fibras quanto esclereídeos. Ok? O que acontece? Como é que ela faz para ter uma sustentação rígida? O que dá rigidez para a célula vegetal? O que dá rigidez para a célula vegetal? Parede celular. Parede celular é feita de quê mesmo? Celulose. Como que eu faço para ter uma parede celular mais rígida? A célula produz mais celulose na sua parede celular, tornando essa parede celular mais espessa. Tem lógica para vocês? Tornar mais espessa a parede, mais grossa, para ela ficar mais rígida? Sim? Olha o que acontece. Vai ficando mais espessa aqui, mais espessa, mais espessa, mais espessa, até que, o que aconteceu? Morreu no processo. Ficou extremamente rígida. Um bloco de celulose. Mas essa célula continua tendo função fisiológica? Funcionando? Não. Morreu no processo. Ela se especializou e agora ela pode voltar a ser uma célula meristemática depois disso? Não volta mais. Mas ela se especializou para a sua função. Olha só, eu tinha desenhado o esclerênquima aqui, ó, esclereíde. Estão vendo que eu desenhei ele com a parede? O que está em vermelho aqui que eu desenhei? É celulose,
Só parede celular. Só celulose. Tá? Fibra, mesma coisa. É um bloco de celulose ao longo da planta. Tá? Então, as células do esclerênquima, tanto fibras quanto esclereídes, após o processo de diferenciação celular, são células mortas. Entenderam a diferença de uma coisa para outra? Olha só as pegadinhas. E se vocês pegarem, gente, Clesbo, abram uma de Cles e estudem. Olhem uma vez por semana, por questão que eu dou. Não sei se vocês viram. Eu não falo, vocês não falam. Porque eu estou teimando com orientação da instituição, eu sou proibido, só vou dizer assim, eu sou proibido de colocar aulas gravadas no YouTube. Alguém já viu o Class para ver? Tem todas as aulas no YouTube para vocês verem de novo. Todas, do período da pandemia. Tá tudo lá. Então não tem desculpa de que o professor não ensinou, faltou material, né? Ó, abre lá nas atividades propostas, tem questões de todas as aulas. Vocês vão encontrar, por exemplo, aqui, ó. Qual é a diferença entre colênquima e esclerênquima, sendo ambos tecidos de sustentação? Vocês sabem distinguir um do outro? São dois tecidos de sustentação. O que distingue um do outro? O colênquima tem células vivas. Sustentação hídrica, com células vivas. Sustentação rígida. Viu? Outra questão que tem lá que vocês vão encontrar. Diferencie fibras de esclereídes. São dois tipos de célula de esclerênquima. As duas são esclerênquimas. Qual que é a diferença delas? Fibra são células longitudinais em agrupamentos, em feixes. Esclereídes, sustentação tridimensional, que são células solitárias. Mas o processo de diferenciação celular, tanto de uma quanto da outra, é o mesmo. Elas vão ter uma produção de celulose na parede celular, a tal ponto que a própria célula morre no processo. Por isso que aumenta a rigidez da célula. Isso, entenderam? Vamos fazer intervalo? 20 minutos.